Graça e paz. Todo mundo já me conhece, né? Pode tomar seu assento. Eu sou Raul, de Monte Santo. A gente serve ao Senhor ali na casa de oração e nas sexta-feira a gente congrega na Atos 1, né? E eu amo essa casa, né? Amo essa casa, amo a vida do pastor Márcio, da pastora, né? E a gente, como que Deus é tremendo, né? A gente não entende os planos do Senhor. Em 2013 eu estava numa casa de recuperação, numa montanha, no meio do mato, ó, ali sendo cuidado pelo Senhor, quando veio me chega dois homens num carro, dois homens grandão, né? E eu revoltado ali naquele lugar, porque por estar longe de tudo, ser uma situação precária, foi onde eu conheci o pastor Márcio. E a gente conversando, eu falei assim, nossa, cara, eu sou acostumado, criado na roça, eu gosto de ouvir música sertaneja, esses rapazes aí ouvindo rock, essa barulheira o dia inteiro na minha cabeça. Quando eu vi que o pastor Márcio saiu, ele voltou, e ele me deu um CD sertanejo, evangélico, né? E depois de muito tempo a gente se aproximou, e ele foi o pastor, né, que ordenou, né, que liberou a unção sobre a nossa vida. Aí eu vi os planos de Deus lá atrás, foi o primeiro homem de Deus que semeou na minha vida, né, que semeou algo de Deus na minha vida, né, e desde então, quanto mais próximo dele eu estou, mais eu sou abençoado, mais eu aprendo com ele, mais eu aprendo a amar ele, a pastora, essa casa, essa igreja, né. Geralmente eu venho aqui 2 vezes por semana tomar café, e na sexta eu venho para o culto, né, então estou sempre aqui com ele, amém, queridos? Mas graças a Deus, a gente está ali com o Desafio Jovem, Monte Santo, há 3 anos, né? Levando pessoas a Jesus, tirando pessoas do mundo obscuro das drogas, da prostituição, do alcoolismo, do lixo, literalmente, e conduzindo elas, apresentando para elas Jesus. Porque na minha vida também foi assim. Eu vendo o Selmo ministrar ontem, né, o Selmo que está com a gente, da Jocum, 30 anos já de estrada, né, servindo ao Senhor. Está o Cristiano, que serve ali, né, dentro da clínica, ajudando. A Tatá, minha esposa, a mulher mais linda do mundo, né? Queridos, eu vi o Selmo ministrando, acho que foi ontem, né, a respeito da porta larga e da porta estreita. E ele é a porta larga, que é a religião. A gente busca na religião, né, nos aproximar de Deus, estar perto de Deus, só que uma religião que se tornou conivente com o pecado, praticante do pecado. Eu fui religioso a vida inteira, né? Eu fui religioso dos meus 1 ano de idade. Quem conhece a festa que tem em Itamogi, São de Congo, Folia de Reis? Fui religioso a vida inteira. E quanto mais religioso eu era, mais a minha vida se afundava, se aprofundava nas drogas, no crack, né? Eu costumo dizer para os meninos lá na clínica que tem o mal que vem para o bem, né? E hoje eu tenho uma certa gratidão a Deus por me permitir chegar a tal situação. Porque se não fosse o fundo do poço, se não fosse o uso abusivo das drogas, eu jamais teria conhecido Jesus. Eu teria servido uma religião a vida inteira e morrido e perdido aquilo que Jesus tinha de melhor para me oferecer, que era a salvação. E quando eu conheci Jesus, eu nunca imaginei que eu ia ser apaixonado por um homem. Nunca passou isso pela minha cabeça, que eu ia me apaixonar por um homem. E eu me apaixonei por Jesus. E esse amor, ele cresce no meu coração a cada dia mais. Cada dia, cada situação que me é imposta no meu caminho, isso me leva a me apaixonar mais por Ele, por ver a grandeza, a majestade, o quanto Ele é extraordinário, o quanto Ele é perfeito. Me leva a conhecer a soberania de Deus. Só que hoje eu tenho identidade, né? Eu tenho a visão de um Pai amoroso que sempre cuidou de mim. Apesar de talvez os meus pais terrenos terem falhado comigo, né? Ter deixado desejar em algumas áreas, eu sempre vi que as mãos do Senhor sempre me protegeu, sempre me guardou.
E se eu for contar tudo para vocês, de tudo que Deus me livrou, de tudo que Deus me guardou, nós vamos passar uma semana aqui, amém? Mas foi de muitas coisas, amém, queridos? E hoje eu tento demonstrar a Ele esse amor, essa gratidão, ao ponto de ter abandonado tudo. E quando Jesus me chamou, quando eu conheci Jesus, eu abri mão de tudo. Foi: Jesus, agora eu só vou dedicar a minha vida em servir ao Senhor. Abri mão de profissão, de trabalhar. Sempre me questionei, falei: Senhor, eu sempre tentei trabalhar a vida inteira, nunca deu certo, secularmente, por que eu vou insistir naquilo que já não deu certo? Então eu orei ao Senhor, comecei a clamar ao Senhor. Foi: Senhor, a partir de agora o Senhor cuida de mim. E o Senhor nunca deixou faltar nada, O Senhor nunca nos deu tudo, mas tudo que Ele acrescentou nas nossas vidas foi o suficiente para a gente passar por um tempo determinado. E a cada dia mais Ele tem acrescentado coisas, porque eu acredito que o Senhor tem sondado o nosso coração e tem visto que o nosso coração não está relacionado às coisas dessa terra, mas em cumprir um propósito a qual o Senhor determinou sobre as nossas vidas. Amém, queridos? E é isso que nós devemos fazer: cumprir o propósito a qual o Senhor tem para cada um de nós. Porque se nós tentarmos viver uma vida fora do propósito, fora daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós vamos viver uma vida vazia. Eu costumo dizer para os meninos na clínica, e às vezes eles chegam lá e eles viram homem de negócio, pais de família, o pastor Luiz Fernando costuma muito dizer isso. Chega lá, eles viram empresários. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que cuidar da minha mãe, tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar da minha esposa, tenho que ajudar a pagar as contas de casa, quando na verdade fazia 10, 15, até 20 anos que estava lá e nunca resolveu nada, só causou problemas. Só causou problemas. Eu costumo dizer para eles: cara, vocês estão aqui, estão com uma oportunidade extraordinária de Deus para viver algo tremendo da parte de Deus para a vida de vocês, para corresponder com o Senhor, segundo o propósito que Ele tem para a vida de vocês. E vocês ainda querem tentar insistir naquilo que vocês fizeram a vida inteira e nunca deram certo. Então desiste logo. Foi quando um dia o Espírito Santo falou para mim: Raul, me aceitar, declarar que eu sou Senhor da tua vida, nada mais é do que você desistir de você. Porque se você me aceitar e continuar insistindo na sua própria vida, do que adianta? De nada vai te adiantar. Então desiste de você, deposita a sua confiança em mim, entrega a sua vida nas minhas mãos, que eu vou fazer coisas sobrenaturais e extraordinárias a partir de agora. Amém? Que todos nós vivemos esse momento. Todos nós entregamos a nossa vida para Jesus e às vezes tentamos relutar ainda com Jesus por aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. É onde nós nos frustramos, nos decepcionamos e talvez culpamos a Deus por fazermos aquilo que Deus nunca mandou a gente fazer. Eu sempre gostei de viver, sempre gostei daquela passagem em que o justo viverá pela fé. E fui justificado pelo sangue de Jesus. Então nós somos justos, o sangue de Jesus justificou cada um de nós. Então a partir daquele momento eu tinha que exercer a minha fé, viver a minha fé. E às vezes chega alguns pastores doidos, e às vezes que vai lá na clínica, a gente tem aliança, e a gente começa a conversar. Aí minha esposa olha para mim e fala assim: lá vem esse pastor pôr fogo, jogar gasolina na fogueira. Porque eu entendi algo em Deus, querido. Se Deus colocar algo no meu coração, se Deus me der uma direção, me der uma palavra, não importa qual é a dificuldade, qual é a barreira que tiver diante de mim, a palavra de Deus, ela é poderosa para criar todas as coisas. Deus, Ele criou pela palavra todas as coisas. Então nós costumamos andar dessa forma, pela fé, porque nós desistimos de nós. Nós entendemos que sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus, sabe quem que é o Raul sem Jesus? É um ladrão, traficante, manipulador, mentiroso e prostituto. Mas a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, queridos? Então não importa aquilo que você é, o importante é aquilo que você é agora. E a Bíblia te chama de filho, amado, em quem o Senhor tem prazer.
Nós somos filhos e nós precisamos entender a nossa identidade de filhos do Senhor, de filhos amados do Senhor. Qual pai que deixa o seu filho passar por dificuldade, por tribulação e não estende a mão? Amém? Então o pai que ama, se na Bíblia fala que se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o Senhor? Queridos, então não importa o que você tiver que passar na presença do Senhor, é melhor você passar tribulações, passar dificuldades na presença do Senhor, do que você viver uma vida de sucesso, sem a presença de Deus. Um dia eu vi algo que marcou a minha vida, que a maior frustração na vida de um homem ou de uma mulher é ter sucesso em algo que Deus não aprova. É onde se cumpre aquela palavra do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Queridos, esses dias nós temos vivido dias intensos na presença de Deus. O pastor tem acompanhado e tem sido dias marcantes, que a gente nunca passou antes. E essa semana eu comecei a orar, pedir algo para Deus, para mim estar compartilhando com os irmãos, né? E na terça-feira no culto eu me joguei no altar da igreja e o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração. Eu ainda até compartilhei com os irmãos, eu conheço o cheiro dele, ele está aqui. Ele está de uma forma que há dias eu não sentia ele perto de mim. Amém? Abra sua Bíblia, o Evangelho de Mateus. Capítulo 14. Versículo 22. A partir do versículo 22. Meu irmão também está aqui, vi ele ali agora, com a esposa. Esse futuro profético, está vendo? Receba em nome de Jesus. Diz assim, ó: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer estava ele ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Senhor, nós entregamos a Ti esse momento. Eu me coloco à disposição do Senhor, Pai, de compartilhar aquilo que está no coração de Deus, de encontro à vida de cada um dos Teus filhos, que essa palavra venha gerar transformação, cura, venha trazer conforto, consolo, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos socorrido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Queridos, e quando eu estava no altar da igreja e com o meu coração quebrantado por conta de todas as situações que a gente estava vivendo, eu comecei talvez a questionar Deus. E é o que nós fazemos, né? É natural do ser humano
ele enfrentar situações adversas, circunstâncias desfavoráveis, e ele começa a questionar o Senhor. E às vezes o inimigo ele vem falar nos nossos ouvidos: nossa, mas você diz ser filho de Deus, você diz servir a Deus, e olha o que está acontecendo ao seu redor, olha as dificuldades que você tem passado, olha tudo que está se ocorrendo ao seu redor. E às vezes vem um sentimento no nosso coração de pensar em desistir, em largar tudo e abandonar o barco. Nem isso ocorreu esses dias, mas quando esse sentimento veio no meu coração, quando me chega o pastor Márcio Júnior, o irmão do teclado, esqueço o nome dele, o João, lá em casa, e o pastor levanta essa cabeça, sacode a poeira. Meu telefone tocou, a diretoria do Desafio Jovem me ligando, falou: nós estamos com você, levanta a cabeça, persevera, não desiste, nós estamos orando por você. Eu olhei e nesse momento eu vi Jesus estendendo as mãos para mim. E no altar da igreja eu comecei a meditar e comecei a orar e falar: Senhor, mas por que de situações tão difíceis? Por que tantas tempestades se levantam contra as nossas vidas? Por que o vento veio contra, cada um de nós, tentando nos derrubar, tentando nos parar, tentando, nos matar? E o Espírito Santo falou assim: Raul, nem sempre as tempestades significa desobediência ou pecado. E a tempestade, Raul, ela não é algo ruim na tua vida. A tempestade, ela não vem para te destruir, ela não vem para acabar com você, ela não vem para te matar. E eu comecei a meditar nisso, a viajar em Jesus, o Espírito Santo falando comigo, e ele falou assim: Raul, a tempestade se levantou contra a vida de Jonas, porque Jonas estava na desobediência, mas a tempestade não veio para matar, a tempestade veio para quebrantar ele ao arrependimento. Eu falei: Jesus, mas Pedro e os discípulos receberam uma palavra do Senhor, que no começo do texto da Bíblia fala que Jesus insistiu para que eles atravessassem para o outro lado, e Jesus direcionou eles. Jesus despediu o pessoal, e Jesus foi para o monte orar. Eu falei: Jesus, e Pedro e os demais discípulos, eles estavam no barco, debaixo de uma palavra do Senhor, debaixo de uma ordenança do Senhor, para que eles atravessassem para o outro lado, e mesmo assim, se levantou uma grande tempestade contra a vida deles, e aflição, muita angústia, medo, desespero, até o momento que o Senhor se revelou a eles. Ele falou assim: Raul, a tempestade na desobediência é para te levar ao arrependimento, e a tempestade na obediência é para te levar a viver o sobrenatural. Queridos, eu comecei a meditar naquilo, eu comecei a viajar nisso, eu comecei a ver os discípulos desesperados, angustiados, aflitos. Agora você começa a imaginar um cara que foi treinado em mar alto, um cara que foi treinado na pesca, acostumado a pescar, acostumado a enfrentar tempestades no mar, se desesperar por causa de uma tempestade. Imagina a gravidade, o poder, o quão forte estava sendo essa tempestade, esse vendaval, o tamanho dessas ondas para gerar medo no coração daqueles homens que já estavam acostumados com aquilo ali. Aí eu comecei a ver, e eles, por caminharem com Jesus, por servirem Jesus, eu imagino eles criando uma expectativa na mente deles. Nós estamos debaixo da palavra do Mestre, do Messias, do Jesus, do Filho de Deus. Então assim, Ele não vai nos deixar perecer, Ele não vai nos deixar morrer, Ele não vai nos deixar, desamparados. Jesus vai chegar em algum barco aqui, vai nos socorrer, vai mandar, que o vento se aquete, que o mar se aquete, que cesse, toda a tribulação do mar. E eles criaram essa expectativa, mas quando eles menos esperaram, Jesus vem e os surpreende, ao ponto que gerou mais medo no coração desses homens, porque eles olharam e começaram a ver aquela pessoa andando sobre as águas, e eles se admiraram com aquilo, se espantaram, falaram assim: oh, mas não, Jesus, se fosse Jesus, Jesus teria vindo num barco, Jesus teria vindo num navio mais rápido para nos socorrer, para nos livrar desse mal. Mas não, querido, nós criamos uma expectativa errada de como Deus deve agir nas nossas vidas.
E às vezes nós queremos ensinar o Senhor como resolver os nossos problemas. Nós queremos ensinar o Senhor como lidar com as situações, com as dificuldades que nós temos passado. E toda vez que nós tentarmos colocar a mão naquilo que Deus quer fazer, ou ensinar Deus a fazer alguma coisa, queridos, nós vamos, acredito eu, atrair maldição para as nossas vidas. Porque nós temos o exemplo de Sara, de Abraão, que tinha uma promessa linda da parte de Deus. E Sara quis dar aquele jeitinho brasileiro, que às vezes nós costumamos a fazer, às vezes. E Sara olhou e falou assim: não, Abraão, eu estou muito velha, faz o seguinte, pega a minha escrava, se deita com ela, gera o filho da promessa. Mas a promessa era de quem? Não era de Deus? Para Abraão, então quem era o responsável para cumprir a promessa? Era Deus. E nós sabemos tudo o que aconteceu, queridos, e nós enfrentamos essas situações esses dias. E o Senhor começou a colocar no meu coração, falou: Raul, eu quero tirar vocês do natural e levar vocês ao sobrenatural. E, queridos, que há algo mais sobrenatural de que um homem se aproximar de você numa tempestade tremenda em alto mar, andando sobre as águas? E isso ocorreu na vida de Pedro. As tempestades se levantaram e Jesus falou assim: eu quero mostrar para eles que eu sou soberano, que eu sou poderoso, além do que eles possam imaginar ou pensar. Queridos, e essa oportunidade foi dada a todos os discípulos. Nós sabemos que todos os discípulos estavam no barco. E oportunidades como essa nos são dadas constantemente, porque nós estamos na presença do Senhor, nós seguimos a palavra do Senhor, nós andamos sempre debaixo de uma palavra. Eu não sei você, mas eu só tomo uma decisão na minha vida, eu só começo algo na minha vida depois que o Senhor libera uma palavra ao meu coração. A minha esposa sabe disso. Toda decisão tomada lá em casa, dentro do Desafio Jovem, dentro da igreja, ela é debaixo de uma palavra. Porque se não tiver, a gente não move, a gente não faz nada, a gente não toma decisão nenhuma, a gente não faz escolha nenhuma. Eu acho que vai dar certo. Não, com Deus não existe eu acho que vai dar certo. Porque toda vez que nós tentarmos fazer da nossa forma, a possibilidade de dar errado é muito grande. Mas quando nós obedecemos a palavra, quando nós nos submetemos à palavra, a palavra de Deus, ela é poderosa para criar a condição necessária para que se cumpra todo o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu tenho entendido isso. Tem sido desafiador na nossa vida, mas nós temos entendido. Há 3 meses atrás Deus falou com a gente: abre uma casa de oração. Falei: nós vamos lá, vamos abrir. Aí eu comecei, a nossa mente é limitada, eu comecei a procurar uns barracão de 300, 400 reais para a gente alugar, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha som, não tinha nada. A gente, algo que Deus estava colocando no nosso coração, e foram fechando todas as portas. Os caras: não, eu vou te alugar o barracão. Na hora que eu ia alugar, o cara fala: você quer saber de uma coisa? Eu vou te alugar mais não. Aí eu ia no outro: não vou te alugar. Aí eu ia lá, olhava, falava: eu vou te alugar. Você quer saber? Não vou alugar mais não. Aí tinha um barracão bonito no centro da cidade, com aluguel de R$1.500. Aí eu falei assim: não dá não, vou lá não. Fiquei insistindo, relutando, e quando nós, por muita insistência, a gente parou na porta do salão, dentro do carro, o Espírito Santo falou assim comigo: é aqui, Raul. Eu falei: Sabrina, vamos embora. Ela falou assim: não, vamos ver. Eu falei: não, é aqui, vamos embora. Não precisa nem olhar, vai ser aqui. Não precisa nem olhar aqui, o Espírito Santo falou comigo que é aqui. Queridos, e aconteceu, fluiu naturalmente, o Senhor criou a condição dele. E a igreja está acontecendo, a igreja está fluindo, Deus deu condição da gente, o som. Alguns irmãos aqui abençoou, nós fez as paredes de gesso, pintamos a igreja de preto. Alguns irmãos conhecem, conseguimos umas caixas de som boa, montamos lá devagarzinho, e as coisas estão acontecendo, estão fluindo. E diante de toda a situação que a gente passou, eu comecei a questionar. Falei: Jesus, eu não aceito isso. O Senhor falou comigo que era aqui.
Agora, o porquê de tanta tribulação, o porquê de tanto levante querendo fechar as portas da igreja, o porquê de tanto acontecimento, de tanta mentira, de tanta coisa acontecendo? O Senhor nos mostra, se a gente está em pecado, se a gente está em desobediência, o Senhor nos corrige. Eu me coloco à disposição do Senhor de fechar, de parar com tudo se eu estiver em desobediência. Foi quando o Senhor me levou nessa passagem. Falou: Raul, eu estou simplesmente criando um ambiente para que você comece a andar no sobrenatural. Queridos, é isso que eu quero compartilhar com você. É isso que eu quero liberar no seu coração. A tempestade que você tem enfrentado talvez não significa pecado, desobediência, o caminho errado, não. É o Senhor criando a oportunidade, a situação, preparando um ambiente para que você passe a andar no sobrenatural. Nós falamos tanto de sobrenatural, nós falamos tanto de fé, mas quando Deus cria a condição propícia para que nós venhamos a exercer isso, nós fugimos, nós recuamos, amedrontamos, fracassamos da presença de Deus. Infelizmente eu conheço tanta gente assim, pessoas cheias de potencial, mas amedrontadas, com medo de viver o sobrenatural de Deus, com medo de andar, de dar um passo sobre as águas. Mas nós devemos tomar muito cuidado quando Deus criar esse ambiente, quando Deus criar essa situação. Nós devemos manter os nossos olhos fitados no Senhor, focados no Senhor. Não desviar o nosso olhar nem para a direita nem para a esquerda. A circunstância, a situação não pode determinar o nosso destino, o nosso futuro. Nós temos um Deus eterno, soberano, majestoso, poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas. Então, se Ele falou, Ele cria a condição. Queridos, isso gerou em mim uma ousadia, uma coragem tão grande, que eu falei assim: nada e nem ninguém vai parar o que Deus está querendo fazer, mesmo que isso custe a minha vida. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos justifica. A Bíblia fala assim: te coloca aprovado diante de Deus e Ele te aprova diante dos homens. Não se preocupe que estão tentando falar de você, Raul. Eu conheço o teu coração, e o Senhor conhece o teu coração, Ele conhece o nosso coração, Ele nos recompensa em honra. Queridos, e o Senhor está te convidando talvez, nessa situação, nesse momento que você tem vivido a sua vida, a sair do barco. Não seja como os outros discípulos, amedrontados, recuados. Seja como Pedro, ousado e corajoso. E fala: Senhor, se me leva, me permita viver, me permita me achegar mais perto do Senhor. Querido, muitos dizem Pedro afundou, mas nós não podemos negar que Pedro desfrutou de uma experiência única, deixada nas Escrituras, que era andar sobre as águas. Eu entendo a limitação de Pedro. Pedro era homem, falho, assim como eu e você. E quantas vezes nós olhamos para o lado, para a tempestade e afundamos, mas mesmo que nós venhamos a afundar, mesmo que nós tenhamos afundado nas tempestades da vida, nas dificuldades, nas tribulações que nós temos enfrentado, as mãos do Senhor estão estendidas para nos colocar de pé. Então você precisa exercer a sua identidade de filho amado, que o Senhor tem prazer, porque Ele nunca desampara, Ele nunca te abandona, Ele nunca virou as costas para você. Mesmo no erro, Deus deu a oportunidade para Jonas se arrepender. A tempestade na vida de Jonas foi para que Jonas fosse gerado o arrependimento, o quebrantamento no coração de Jonas, para que ele voltasse a obedecer a palavra de Deus. Então as tempestades, elas nunca vão vir nas nossas vidas com o objetivo de nos matar, de nos destruir. Ela vem para nos alinhar ou para nos conduzir ao sobrenatural. Ela tem esses dois objetivos nas nossas vidas. Se você tem convicção de que você tem andado em obediência, com o teu coração temente ao Senhor, com gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, e as tempestades têm se levantado, comece a focar o seu olhar em Jesus, e falar: Senhor, então me leva, me permita viver aquilo que o Senhor está
querendo me proporcionar esse tempo da minha vida. E queridos, e você vai começar a viver algo sobrenatural, algo extraordinário que você nunca viveu. O natural seria Jesus entrar no barco e levar eles e dar uma ordem para que o vento cessasse, porque assim ocorreu na experiência anterior que a gente sabe, que Jesus estava dormindo, repousando no barco, o mar se levantou, as ondas se levantou, o vento veio contrário, mas Jesus estava dormindo, os discípulos incomodaram ele, e Jesus deu uma ordem para o vento e para o mar, eles se aquietaram. Mas o Senhor não quer nos levar no barco, o Senhor não quer nos levar sobre as águas. O Senhor quer nos levar sobre as águas, não importa as ondas, não importa o vento. O Senhor quer andar de mãos dadas com você em meio a essa situação, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio às calúnias, em meio às mentiras, em meio a tudo aquilo que o inimigo talvez tenha tentado usar para tentar te parar. Não pare, não desista. 2 Coríntios 11:52 diz que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Sabendo, tendo certeza, convicção de que o nosso trabalho não é em vão. A Bíblia nos trata como, Jesus nos trata como mais do que vencedores. A nossa vitória já foi estabelecida lá na cruz. O que vai fazer de nós mais do que vencedores? É as experiências com o Senhor, é as experiências sobrenaturais que o Senhor nos convida para viver. Isso tem se formado, acontecido constantemente. Nós temos fugido, não fuja. O Senhor não nos deu um espírito de medo e vergonha, mas de ousadia e coragem. Levanta a cabeça, o Senhor é nas nossas vidas. O Senhor, nosso socorro bem presente no momento da angústia. Queridos, isso queima no meu coração e eu acho que minha esposa fica um perigo, porque quanto mais eu vivo essas coisas em Deus, mais confiante eu fico no Senhor. Eu falei para o pastor Márcio esses dias, foi começo do ano agora, eu vou orar a Deus e eu vou juntar um dinheiro, nós vamos comprar um terreno lá na cidade, só para a gente construir a igreja, pela fé. Quando Deus me deu uma palavra para abrir a clínica, eu larguei tudo, a base missionária, larguei tudo. Todo mundo falou assim: você é louco, você é maluco, não faz isso. A diretoria do Desafio Jovem me ligou e falou: Raul, você está maluco, rapaz, não faz isso, né? Quer cuidar de você, escolhe um Desafio Jovem no Brasil que a gente vai te levar. Vai para o Luiz Fernando, vai para outro, qualquer outro Desafio Jovem que você escolher, a gente vai te levar. A gente vai arcar com as despesas, vamos cuidar da sua família, vamos cuidar de você. Eu falei: pastor Wagner, o negócio é o seguinte, eu sou muito temente e obediente ao Senhor por ser presidente do Desafio Jovem do Brasil, mas eu temo mais ao Senhor que me deu uma palavra que é para mim começar. Ele falou: cara, você precisa ter 25 mil reais para você começar um projeto de um centro de recuperação. Eu falei: você está maluco, pastor? Não tem nem R$1.000 para trazer minha mudança de Caxambu para cá. Queridos, nós caminhamos nisso. Nós caminhamos. Há um tempo atrás ele me ligou e falou: Raul, eu te admiro, te respeito e tenho visto quanto o Senhor é na vida de vocês, por tudo que tem acontecido. E nós devemos sim ser corajosos, ousados na presença de Deus. Não estou falando para você sair fazendo loucura, mas para você se submeter a tudo aquilo que o Senhor liberar sobre a tua vida. Tudo aquilo que o Senhor liberar sobre a tua vida, se submeta, porque Ele é Criador de todas as coisas. E Ele quer fazer algo extraordinário na tua vida, para que outras pessoas sejam beneficiadas, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam transformadas. Eu quero encorajar você, quero que você se coloque de pé. Querido, talvez você tenha se olhado e tenha se visto numa situação como essa, de tribulação, de tempestades, de vendavais, de muitas coisas vindo contrário à tua vida, talvez o inimigo tenha implantado na tua mente, no teu coração, que tudo isso está vindo para destruir, para acabar com a sua vida. Mas eu quero te encorajar a não desistir, a caminhar, a desfrutar do sobrenatural, da oportunidade única que talvez que Deus está criando, para que você comece a viver algo sobrenatural da parte de Deus. Todos nós pedimos isso.
Senhor, nos permita ver o sobrenatural. Senhor, nos permita viver o sobrenatural. Senhor, nos permita viver experiências sobrenaturais com o Senhor. E o Senhor tem se movimentado para isso. O Senhor tem se movido para isso. E às vezes você tem amedrontado. Volto a te dizer, o Senhor te deu um espírito de ousadia e coragem. Você precisa ser ousado, corajoso. O Senhor chegou a Josué, ser forte e corajoso. Meu servo Moisés morreu. Vai tu e atravessa esse Jordão. Leve esse povo à promessa. Conduz esse povo ao cumprimento da promessa, mas ser forte e corajoso. É isso que o Senhor nos pede, para que sejamos fortes e corajosos. E Ele nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos virar as costas. Ele sempre vai estar ali de braços estendidos, de mãos estendidas, para nos socorrer, para nos abraçar, para nos consolar nos seus braços de amor. Você só precisa dizer: Senhor, me permita chegar mais próximo de Ti. Senhor, me permita chegar mais próximo, me permita ir ter com o Senhor. Se é o Senhor mesmo que está em meio a essa situação, se eu tenho andado em obediência, se o Senhor é na minha vida, me permita me chegar até o Senhor. Queridos, e você vai começar a desfrutar de algo tremendo, de experiências tremendas, maravilhosas, lindas na presença de Deus. E isso vai gerar você em confiança e vai te levar a lugares mais altos, a lugares mais profundos, a lugares mais íntimos. Oh, aleluia. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que se achegue a cada um dos teus filhos. Que o Senhor abra os olhos e que eles comecem a contemplar as tuas mãos estendidas. Espírito Santo, e que eles passem a entender que tudo isso que tem ocorrido não é para a morte, mas é para uma experiência gloriosa com o Senhor. Que tudo isso é para que os cuidados do Senhor sejam desfrutados. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, encoraja a prosseguir. Nos encoraja a prosseguirmos, Pai, em nome de Jesus. Nos encoraja, Pai, a continuarmos mediante a todas essas situações. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Não se afunde nas suas angústias. Não se afogue nas suas tristezas. Clama por socorro e o Senhor vai te estender a mão. Se por algum momento você se distraiu, se por algum momento você deixou as ondas, o vendaval tirar os seus olhos de Jesus, o Senhor tem prazer em estender as mãos e te colocar de pé e te conduzir novamente às águas. Que essa palavra fique guardada no teu coração e que o Espírito Santo continue a ministrar no seu íntimo, no seu particular, assim como Ele fez comigo. E essa palavra eu tenho como palavra rema para esse tempo da minha vida. Que o sobrenatural de Deus vai começar a vir sobre nós. Que nós vamos começar a viver aquilo que nós pedimos ao Senhor por vários anos, que é o sobrenatural, onde nós vamos viver uma explosão de glória do Senhor. Amém? Abre os seus braços. Que a graça, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo seja derramada sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém?